Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, continuamos nossa grande catequese que Jesus vem nos proporcionando, vem nos administrando no grande sermão da montanha, que ocupa, sabemos já, porque todo dia eu repito e é para entrar na nossa cabeça, que ocupa 3 grandes capítulos do Evangelho de São Mateus. Quais são? Isso, já sabem, 5º, 6º e 7º. E é para ler. Vamos fazer este exercício, a leitura do Sermão da Montanha, que Jesus o profere, elevado sobre um monte, onde ele então proporciona aos seus discípulos um ensinamento novo. Ele passa a limpo os 10 mandamentos e outras coisas mais da Escritura antiga, mas com uma necessidade, corações novos, para acolher o ensinamento novo do novo Moisés, que Jesus é mostrado por São Mateus. Hoje, Jesus fala sobre a oração. Alô, meus irmãos e irmãs, nós que rezamos, vamos sempre nos deixar instruir pelo ensinamento de Jesus. Primeiro, é bom lembrarmos-nos continuamente sobre a importância da oração. Um monge inglês recente, mestre de espiritualidade, ele diz que quem não reza se desfigura, quem não reza se desintegra, igual aquelas estátuas de areia que tem lá na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Quem já foi, já viu aquelas estátuas, aquelas construções, aquelas verdadeiras obras de arte. Mas com o passar do tempo, tudo aquilo vai se desfazendo, porque a areia vira pó. Outra vez, volta a ser o que era, terra, lá na praia de Copacabana. Quem não reza, vira isso, areia. Se desintegra, perde a fisionomia. Literalmente, quem não reza, leva farelo. O que é o farelo? É o esfarelamento de alguma coisa, né? Vira pó. Quem não reza. E ele explica por quê. Porque quem não reza perde o contato consigo mesmo, com a sua própria identidade. Quem não reza perde o contato com o absoluto,
porque nós nos damos conta de que existe alguém acima de nós, o Ser Supremo, mesmo que nós não o chamemos de Deus, mesmo que nós não o tenhamos como nós cristãos temos a ideia do Pai, Filho, do Espírito, mas as pessoas todas têm o sentido do sobrenatural. Até mesmo os que se dizem ateus, porque isso não depende da escolha da pessoa. O homem, por natureza, é um ser religioso e ninguém escapa desta regra. O homem, por natureza, é um ser religioso. Tanto que se diz, não é isso? É o ateu que na hora do aperreio diz: ai meu Deus! Ou seja, todo mundo tem esse sentido do sobrenatural. Pois bem, então quem não reza não está conectado, não está ligado. E por isso mesmo a pessoa se enfraquece, a pessoa se desconhece e sabe que ela então vai se desintegrando. Quando isso falta, diz este monge chamado Laurence Frium, quando isto falta, a pessoa fica como se ela fosse uma panela de pressão, certo? Que a gente então queira destampar assim na marra, né? Sem fazer deixar sair de dentro a pressão que está ali acumulada e que faz amolecer a comida. Quem não reza fica assim, porque não tem tempo de digerir as coisas da existência, os problemas, as dificuldades, as provações que não faltaram nem na vida de Jesus, nem na vida de Nossa Senhora e, portanto, não faltarão também na nossa vida. Quem não reza, literalmente, não sabe quem é a si próprio e não sabe quem é Deus. Por isso, minha gente, vamos renovar o nosso propósito de permanecer firmes na oração, de começar a rezar, quem porventura tem preguiça ou não sabia o valor e a necessidade da oração. Isso aqui é uma introdução sobre o valor da oração. Agora, Jesus nos instrui aqui sobre 3 realidades. A primeira realidade é exatamente para que nós busquemos ter uma oração pura. Há irmãos e irmãs que durante o dia têm que ler um baú de preces e se porventura esquece de alguma. Tem pessoas que não dormem sem antes não fazer a leitura de todas aquelas costas de santinho, com todas aquelas coisas todas. Tudo bem, é uma prática da pessoa. Mas Jesus diz que isto não é necessário, porque não é a multiplicação de palavras, que levam o nosso coração a Ele. E Ele nos ensina então uma oração modelar. Santo Agostinho de Hipona, ele dizia que o Pai Nosso é a pílula que contém todo o Evangelho, que contém a Bíblia inteira. É como se o Pai Nosso fosse a Bíblia toda desidratada, né? Ali, como é um comprimido pequenino, ele contém dentro uma bomba química, né? Para exatamente fazer o efeito contra a doença. Assim dizia Santo Agostinho. O Pai Nosso é o sumo da Bíblia e do Evangelho. Ele, exatamente porque é simples. Jesus ensinou aos seus discípulos para que nós também tivéssemos uma oração. É que é introduzido na liturgia, introduzido no terço, todo dia está ali, a gente reza e caímos naquele esquecimento do valor, do sentido da oração, passamos a repetir automaticamente. 2 coisas então, já falei da primeira, não multiplicar palavras.
A segunda que Jesus ensina é que, primeiramente, nós devemos, como um gesto de generosidade, de honestidade, de gentileza, buscar, antes de tudo, os interesses do Pai. Pai, santificado seja o teu nome, que venha teu reino, que seja feita a tua vontade, assim como é no céu, que o dia inteiro os anjos, os santos, fazem reverência ao trono do Cordeiro, assim seja também aqui na terra. Portanto, a primeira parte do Pai Nosso, a oração que Jesus ensina, é constituída dos interesses do Pai. Querermos, buscarmos e prestemos atenção, não porque Deus, sem a nossa oração ou sem o nosso interesse, deixa de ser santo, não porque a gente não querendo não aconteça o reino dele, não, mas é porque, antes de tudo, isso mostra que nós estamos com ele, que nós queremos que com ele aconteça estas coisas. Portanto, o querer isso é o bem para nós. Quando nós fazíamos alguma coisa virtuosa e queríamos dizer lá em casa para nossa mãe: mamãe, passei de ano. Adivinha o que ela dizia? Vou dar para você uma bicicleta. Não, nem podíamos ter uma bicicleta. Ela dizia: não fez mais do que devia ter feito. Estudou para isso. Foi sustentado o ano inteiro para isso. Ou seja, antes de tudo, o querer aquilo, querer passar, querer ser aprovado, era em benefício de quem? Mamãe ou meu? Pois é a mesma coisa, se nós buscarmos querer os interesses de Deus. Antes de tudo, resultem bem para nós mesmos. Então, busquemos, meus irmãos e irmãs, enquanto depende de nós, a nossa parte. Pai, seja santificado o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu é feita, assim que seja na terra. E depois disso, passa para os nossos interesses. Eles vêm quase que secundariamente, o contrário de como a gente faz na oração. Primeiro a gente bombardeia, não é, de pedidos, e talvez nem nos lembremos da santificação do nome de Deus, da vinda do reino, da vontade do Pai a ser feita, né? Pedimos, e se tivermos mais tempo, pedimos ainda. Pois depois é que vem os nossos interesses, que constituem-se de 3 coisas, os nossos interesses. Primeiro, o pão, não é isso? O pão. Aqui está pão, lembrando-nos comida, mas o pão, na verdade, é tudo aquilo que é importante para a nossa vida. Há pessoas que podem ter a mesa cheia de pão e não ter amor, por exemplo, e não ter autoestima, e não ter casa, e não ter saúde. Por isso o pão aqui está para qualquer necessidade imperiosa, sem a qual eu vivo mal. Portanto, o pão nosso de cada dia, Senhor, qualquer que seja este pão de que eu necessito, nós possamos tê-lo. Depois, pedimos algo importante, tão importante como o pão, o perdão. Perdão. Do que serve uma vida sem o perdão? Olhe, um sábio estava me dizendo que quando a gente come com raiva, come contrariado, come aborrecido, que dentro de nós se produz uma substância, alguma coisa assim, ele dizia, que é venenosa.
Portanto, não é bom comer com raiva, comer endurecido, porque, segundo este sábio, se desencadeia dentro de nós uma substância venenosa, alguma coisa assim. Pode não ser micidial no sentido letal, que nos mate, mas pode ser que de fato se trate de alguma coisa que não ajuda a digestão, nos deixa empachados. Tudo isso se não houver o perdão, e aqui perdão está para todas as coisas de que nós precisamos relevar, desconsiderar, não levar a sério, não fazer daquilo um bicho papão, de modo que então a gente se encha de gastrite, se encha de arrotos por causa da má digestão, se encha de remorsos, se encha de rancores e coisas desse gênero que a falta do perdão traz para nós. E finalmente, um pedido que Jesus quase que ia esquecendo, e por isso botou mesmo lá no fim do Pai Nosso. Qual foi? Livra-nos do mal. O mal existe, vocês têm dúvida? O mal existe. Senhor, livra-nos do mal. Senhor, que nós possamos ser alertados, fortalecidos, e não venhamos a cair presas do maligno, para que então possamos viver neste mundo e possamos também nós prepararmos-nos para vivermos a alegria do céu quando chegar este momento. Vamos, meus irmãos e irmãs, renovar, pois, a nossa convicção sobre o valor da oração e também sobre a beleza e a completude da oração que o Senhor nos ensinou. Instante de silêncio, recolha alguma coisa no celeiro do seu coração.